Olá, meus amigos, no programa Diário de Oração de hoje nós temos uma reflexão que para mim é muito importante, tirada justamente de um dos salmos, de mais um salmo. Aliás, nós vamos começar a fazer uma reflexão a partir dos salmos, principalmente aqueles que estão na liturgia das horas, desta liturgia que é usada por todos os padres, sacerdotes religiosos, leigos e leigas de todo o nosso Brasil, aliás, de todo o nosso mundo, que de fato tem essa oração como uma normativa de vida. E a partir destes salmos, nós vamos fazer algumas reflexões, trazer algumas reflexões aqui para o Diário de Oração. O Salmo 100 tem uma característica muito importante. Às vezes nós nos perdemos em algumas concepções dos salmos. Mas este salmo fala de um rei que é justo, e esse rei, diante da sua justiça, ele percebe e quer que a sua justiça seja igualada à justiça de Deus, a justiça do Senhor, que é também um rei muito justo, segundo a concepção do salmista. E aí a gente tem dentro do Salmo uma reflexão muito bonita em que esse rei diz assim, olha, na minha presença ou na minha morada, eu não quero aquele homem que é perverso e que engana, um homem que seja dissimulado, um homem também que sempre jura falso e engana ao seu próximo. Isso na nossa liturgia é muito forte. E por isso eu trouxe esse Salmo 100, porque ele nos faz compreender um pouco, dentro da nossa espiritualidade, que às vezes nós também somos, eu diria, dissimulados na nossa oração. Pedimos uma coisa, pensamos em outra, temos às vezes interesses muito mais particulares do que de fato a nossa real necessidade. Temos a compreensão de que Deus tem uma necessidade, aliás, Ele tem que, de maneira exigente da nossa parte, atender a um pedido nosso. E aí quando a gente olha para esse salmo, a gente começa a perceber assim, a partir do salmista. É muito importante que na nossa vida comum, seja na sua vida de comunidade, seja no seu trabalho, que a gente procure ter esse senso de justiça, não daquela pessoa que sempre está esperando para que a partir do privilégio ela possa receber alguma coisa. Talvez nem pelo suor, nem pelo cansaço, nem pelo trabalho, mas simplesmente por um merecimento qualquer, de privilégios que a pessoa sente que tem, ou pelo menos deveria ter. A nossa oração de hoje, ela nos ajuda a viver de uma maneira um pouco mais correta e concreta o nosso cotidiano. E aí a gente começa a entender assim, quantas vezes nós não usamos desses artifícios, por exemplo, da mentira, da enganação, da injustiça, para de fato nos fazer presentes na vida das outras pessoas e usar até mesmo isso com o tempo como se fosse uma verdade. Enganamos, prejudicamos, trazemos para outra pessoa às vezes uma situação tão desconfortável e somos causadores de tantas dores por causa disto. Então hoje na nossa oração, no nosso diário de oração, eu gostaria que a gente pensasse bastante nisso e colocasse isso até mesmo como uma referência a partir deste salmo de hoje. Que nós queiramos morar, estar junto de Deus, mas de maneira justa. Que a nossa oração diante de Deus seja uma oração verdadeira. E eu até diria que as nossas atitudes, de fato, sejam condignas com aquilo que nós rezamos. E que de fato nos ajude a perceber com muito mais clareza de que de fato nós precisamos ser justos e de fato jamais usar de falsidade para conseguir algum privilégio diante das pessoas, principalmente diante de Deus. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.